Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós iremos desenvolver a aula número 15 do sexto ano. O tema da nossa aula é Pré-História Neolítico. Para o desenvolvimento desta aula, nós temos os seguintes objetivos a serem alcançados. Primeiro, identificar o período do Neolítico com datas e acontecimentos importantes, bem como outras nomenclaturas. Reconhecer a Revolução Agrícola como um importante marco do Neolítico e fator que modificou a relação dos seres humanos com a natureza. E apontar a crescente fértil como área de início do cultivo e consequente surgimento das primeiras civilizações. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês para que peguem todo o material necessário. O seu livro didático, porque ele é o seu parceiro de estudo, nele tem todo esse assunto que a gente vai trabalhar. O caderno para fazer as anotações das principais informações do dia de hoje, lápis, caneta e borracha. Nessas suas anotações, coloque também algumas dúvidas para que depois você busque essas respostas a essas dúvidas, seja por meio de sites ou conversa com outros professores, ok? Vamos lá. Então, o Neolítico, na realidade, ele trata-se do segundo período da pré-história. Lembrando que a pré-história ela é dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Neolítico, Pedra Nova, também é chamado, ou Pedra Polida. Por quê? Há um desenvolvimento nas técnicas no uso das pedras nesse momento. Ele se estende mais ou menos de 40 a 12 mil anos atrás, com o avanço nas técnicas de fabricação dos instrumentos, mas eu digo para vocês, a mais importante descoberta, conquista dos seres humanos neste período é sim a agricultura. Se no Paleolítico foi o domínio do fogo, importante para aquecer, para espantar animais, iluminar, também cozinhar, assar alimentos, agora é a agricultura que vai ser o grande marco desse período. Muito bem, objetos do Neolítico. Tinham diferentes tipos de facas, machados, furadores, raspadores e outros instrumentos como enxadas, foices, pilões e até machados. Isso vocês vão percebendo que há uma evolução até na questão da caça de animais. Consequentemente, ali os raspadores para tirar a pele, para fazer até as roupas, ou até mesmo para colocar como cobertura de casas. Há também um aprimoramento no uso de ossos, de madeira e também do marfim na fabricação de arpões, lanças, pontas, garfos e agulhas com furos, essas agulhas utilizadas para a fabricação de roupas. Por meio de novos objetos, houve um desenvolvimento na prática da pesca e também a construção de abrigos artificiais, e organizaram ainda a questão das caçadas coletivas de grandes manadas. Agora não são animais tão pequenos, por quê? Eles estão se reunindo em grandes grupos, esses primeiros seres humanos, para conquistar mais alimentos. Aqui apresento para vocês um exemplo de habitação do Neolítico, como que funcionava. E no lado, artefatos de cozinha. Isso também vai aprimorar a questão da alimentação. Utensílios com tampas vão poder abrigar esse alimento por mais tempo, eles vão poder armazenar esse alimento e aquela questão de buscar alimento o quanto antes para suprir aquela necessidade não vai ser tão importante. E a gente já vai entendendo um processo de produção de excedentes com o desenvolvimento da agricultura. Vocês sabiam que há cerca de 12 mil anos atrás houve o último período glacial, a última era do gelo. O clima era muito frio e grandes extensões de terras elas estavam cobertas de gelo.
O que acontece? Com o aquecimento do clima, gradualmente, essas geleiras elas vão derreter. Consequentemente, o nível do mar vai subir e a vegetação que lá existia também se transforma. Logo, as paisagens vão mudar radicalmente, até a questão da alimentação, a questão da saída dos animais, buscando locais mais quentes e com alimento para eles. Oriente Médio no pós-era do gelo. Então, as principais espécies vegetais que serviam para a alimentação dos animais, elas acabaram dando lugar a outros tipos de vegetais. O que acontece? Como eu falei anteriormente, os animais passam a migrar principalmente para o norte, em busca do quê? De alimento. Aí, as pessoas que ali habitavam, já utilizando roupas, abrigos, a questão do fogo, elas estavam protegidas desse frio. Porém, elas não têm mais animais para caçar em grande quantidade. Então, a caça ela torna-se mais difícil e mais rara para esses grupos humanos. Ainda falando sobre o pós-era do gelo, novas espécies de vegetais passaram a dominar as paisagens. Neste sentido, temos como exemplo cereais silvestres como a cevada e trigo, lentilhas e ervilhas, elas passaram a ser abundantes, ou seja, em grande quantidade e também em boa parte do ano, o que supria a necessidade de alimento das pessoas. Os grupos humanos, então, não precisavam ir para muito longe buscar alimentos. E eles começaram a tornar-se sedentários, ou seja, morar em lugar fixo. Lembram que no Paleolítico a gente falou muito que os seres humanos eles eram nômades, não moravam em lugar fixo, porque acabava o alimento, eles buscavam alimento em outras regiões. Agora, eles tornam-se sedentários porque o alimento está em abundância. Não tem essa disputa com os animais na procura desses alimentos, porque eles estão indo para o norte, os animais, em busca de um ambiente mais quente. Eles ali têm esses vegetais em abundância. Aí, com o sedentarismo, vão surgir habitações que vão formar pequenos vilarejos. O que acontece? Eu tenho minha família, pai, mãe, filhos, aí tem a questão de outra família vem junto, às vezes até um irmão que casa com o irmão de outra pessoa e assim por diante, formando assim os pequenos vilarejos. Nesses vilarejos, eles passam a criar também pequenos animais, algo que a gente chama do processo de domesticação de animais. Outra situação, a necessidade de implementar as ferramentas que eles tinham. Aí surgem as foices, machados mais potentes para que qual é o propósito? Explorar os recursos naturais. Por quê? Vai precisar construir casas, vão derrubar árvores, vai precisar de um espaço para construção. Há essa necessidade. Lembre-se que nesse momento é uma questão de necessidade de bem-estar desses grupos humanos. Hoje nós vemos a questão ainda dessa, vamos dizer, dessa destruição do meio ambiente, mas de forma desorganizada, crescimento desorganizado das cidades. E hoje a gente vê com outros olhos a necessidade de manter uma área de vegetação, a necessidade de replantar algumas árvores. Então, percebam esse processo evolutivo. A gente tem que conhecer o passado para entender o nosso presente e, de repente, criar ações para melhorar o nosso futuro. Então, ainda sobre as foices, elas permitem uma maior eficiência na hora da colheita de cereais. Os enxós e os machados são utilizados principalmente para desmatar, cortar e também modelar a madeira que era utilizada para outras ferramentas.
Acredita-se outra situação, que a agricultura tenha sido uma invenção da mulher. Explico para vocês. Eram os homens responsáveis por caçar, buscar madeira, tanto para construir os habitats, as casas, assim como para a questão do fogo, eram eles os responsáveis por sair de casa. A mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, da prole, e também fazendo a comida ali para eles, tirando os pequenos vegetais que tinham próximos da casa deles. Consequentemente, percebeu-se que ao comer determinadas frutas, vegetais, quando se derruba a semente ao chão, ela passa por um processo, um tempo, e ela começa a brotar, gerando novas plantinhas. Então, a questão da descoberta, o domínio da agricultura foi algo por um acaso, não foi algo pensado, foi observando essas situações e acredita-se que tenha sido justamente a mulher, porque era ela quem ficava em casa comendo essas frutas, essas raízes e derrubando esses restinhos que faziam brotar novamente. O início do cultivo, falei para vocês no início da aula, que deu-se principalmente nessa região, a região chamada do Crescente Fértil. Ela é mais ou menos nessa espécie de lua aqui. Se a gente for pegar atualmente a região do Iraque, pega boa parte da região do Iraque, ela é banhada por rios Nilo, Tigre, Eufrates. A gente vai estudar um pouquinho melhor sobre eles, que de tempos em tempos eles tinham enchentes. Então eles enchiam esses rios. Logo, as terras em volta dos rios, as margens dos rios, tornavam-se extremamente férteis, tanto por conta da água, que levava também restos de plantas e animais. Isso se torna um adubo orgânico. Fora outras civilizações, que a gente estudará posteriormente, como os egípcios, que iniciaram um processo de irrigação, de trazer essa água do Nilo para outras regiões mais distantes, para então utilizar essa água na produção agrícola. Então a prática agrícola, ela mudou radicalmente a vida dos primeiros grupos humanos. Por quê? Eles passaram a ter que se esforçar para planejar a época do plantio e também da colheita de determinados alimentos, organizar a comunidade para realizar o trabalho. Quem faz isso, quem planta, quem colhe, quem cuida dessa plantação. E ainda exigiu que eles pensassem em instrumentos que melhorassem esse trabalho, tanto para derrubar as matas, mas também para depois colher essas produções. Outro fator importante do Neolítico, a questão da fabricação da cerâmica, que é aquele processo que vai transformar a argila, material duro e resistente, em instrumentos, tá? Acredita-se que isso aconteceu antes ainda da agricultura. E essas panelas de cerâmica, além de possibilitar o cozimento da carne por meio da caça, tornando-a mais macia e nutritiva, também ajudava na questão do armazenamento tanto de grãos quanto também de líquidos. Isso a gente falou anteriormente, comentei com vocês ainda nesta aula. Essa questão ali do desenvolvimento da cerâmica possibilitou ter um arquivo, não é o nome, mas uma despensa, digamos assim, de alimentos em que não é necessário estar buscando cada vez mais essa necessidade, esse ir de um lugar para o outro, nomadismo. Por isso a questão do sedentarismo. E com a agricultura, isso ainda tornou-se mais forte, tá? Ainda sobre a questão do Neolítico, com a Revolução Agrícola, a gente vê uma transformação
tanto das relações das comunidades com relação à natureza. Primeiramente, as moradias e as hortas se concentravam em áreas alagadas próximas dos rios, como eu falei para vocês ali na região do Crescente Fértil. Aí há uma necessidade de expandir. Por quê? Porque há um aumento demográfico, mais pessoas estão nascendo, mais pessoas estão morando nessa região. Então, há uma necessidade de derrubar e queimar florestas. Vocês sabem que até a própria cinza dessas árvores, ela serve também como um adubo para o cultivo de novas vegetações, novas produções. E o aumento da produção também fez com que as vilas, os vilarejos, elas expandissem, tá? E acabando por surgir novos sistemas políticos, novas formas de organizações. A gente vai sair de aldeias, de tribos e posteriormente nós vamos ter cidades-estado, que a gente vai estudar um pouquinho mais na próxima aula, falando ali na parte da idade dos metais. Inclusive, a gente vai entender na idade dos metais como que foi esse processo de crescimento dessas aldeias, a questão de cada vez mais estar produzindo alimentos que não eram, que era o suficiente para todo mundo se alimentar e ainda sobrava. Aí vai surgir a questão do comércio, mas eu conto melhor para vocês na próxima aula. Agora a gente vai para as atividades referentes a esta aula. Por isso, muito importante vocês terem tudo anotadinho e o livrinho lá do lado para consultar se necessário for. Qualquer dúvida, vocês têm os professores, vocês têm uma vastidão de conteúdo disponível, seja na internet, seja em outros livros. Busquem, estudem, isso é muito importante para vocês. Um abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!